Muito bem, boa noite, irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura que se encontra na carta a Tiago, de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4. Vou ler aqui alguns versículos desse capítulo 4, que diz assim, a partir do verso de número 11. Tiago 4, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas ao próximo? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nesse ponto da carta de Tiago, escrevendo a essa comunidade da dispersão, ele fala de coisas muito pessoais, muito assim do nosso cotidiano, daquelas coisas que a gente lida no dia a dia, não é? Que é a questão de como nós falamos, como nós nos portamos, como nós nos referimos a certas coisas, a pessoas, não é? Então, ele aqui está falando assim sobre essas guerras pessoais entre as pessoas, situações que se estabelecem na comunidade, na igreja. E ele diz que as pessoas que procedem da maneira diferente, ou contrária à vontade de Deus, essas pessoas são infiéis, gente inimiga de Deus, que age de uma maneira equivocada, desonesta, gente que afirma uma coisa e faz outra. Então ele diz assim, olha, os soberbos não vão ter vez diante de Deus. Deus vai abençoar os humildes. É assim que ele começa esse capítulo 4, se referindo a isso. Deus vai abençoar os humildes. Por isso, o mandamento é que devemos nos sujeitar a Deus. E fazendo isso, ele vai se chegar a nós outros. Versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Tiago condena, na sua carta, escrevendo a essa igreja, a esses irmãos, condena a maledicência, dizendo, não podemos falar mal uns dos outros. Devemos ter esse cuidado, porque falar mal uns dos outros é um comentário sem pudor, é um comentário venenoso, é o comentário daquele que não quer ajudar, nem tem intenção de socorrer, mas é o comentário de quem quer ver o outro enterrado mesmo. Então, quantas injustiças são cometidas, quantas injustiças são feitas por pessoas e às vezes até por tribunais por conta de um julgamento injusto, de se dizer alguma coisa
que não é verdade. Alguns países do mundo, como o próprio Estados Unidos, têm a pena de morte. E pena de morte é aquilo, né? O sujeito vai condenado à morte depois de prova daqui, prova dali, né? E cada vez que se aprimoram mais as técnicas, então se entende que um sujeito que foi condenado à morte é porque ele fez algo muito terrível e daí veio a condenação. No entanto, mesmo com todos esses cuidados, mas ainda é possível se condenar uma pessoa inocente. Porque quem faz as leis são pessoas, são homens, mulheres, e às vezes as leis e a forma de verificação, às vezes ela não está correta e está errada. Eu sempre lembro do filme que retratou a vida de dois ítalo-americanos, chamados Sacco e Vanzetti, que foram condenados à morte por um crime que o tempo todo no julgamento eles diziam: nós somos inocentes, nós somos inocentes. Isso foi mais ou menos final dos anos 20 do século passado, 1929. E aí não adiantou os apelos, não adiantaram as tentativas de evitar aquela pena de morte. Sacco e Vanzetti, eles foram executados. Tempos depois dessa condenação e morte, aí se descobre que de fato eles não foram culpados, eles não eram os assassinos. Daí que essa história rendeu um filme, né? Existe um filme chamado Sacco e Vanzetti. Então, coisa terrível, dois homens que são condenados e mortos de uma forma legal pelo Estado, mas foram condenados e mortos por um crime que eles não cometeram. Eu estou falando isso para mostrar que os julgamentos que se fazem muitas vezes são julgamentos que não correspondem à verdade, principalmente esse julgamento que às vezes a gente faz das pessoas. Às vezes a gente julga a pessoa pela aparência, julga por uma palavra que ela dá, por uma frase, e não conhecendo a pessoa, já estamos julgando, já estamos dizendo que essa pessoa é assim, ou assado, né? Fazemos afirmações, às vezes com base em nada, e é isso que Tiago está dizendo aqui: olha, não vamos falar mal uns dos outros, porque às vezes estamos falando em cima de suposições, ou de que outro já falou. Tiago diz assim: olha, justiça mesmo só em Deus. Só Deus é justo para julgar o ímpio, o mau, perverso, e dizer: esse é mau e perverso, porque Ele conhece a natureza do ser humano. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do nosso íntimo. Ele é o único que julga com justiça. Ele é o único que julga e o seu julgamento é perfeito. Mas os nossos julgamentos são julgamentos feitos em cima de suposições ou de avaliações que são equivocadas. Isso não quer dizer que não deva haver justiça, essa coisa. Deve haver justiça, sim. Deve haver o direito, né, para se promover a justiça. Os hebreus sempre falavam de mishpá e sedaká, direito e justiça. Tem que haver o direito, tem que haver as regras, as leis para se julgar, e essas leis pretende-se que elas promovam a justiça. Então a igreja de Cristo, como é que ela faz para que a gente não erre,
ou que erre menos. Há situações erradas na igreja, há culpas, às vezes é necessário disciplinar. O que é que a igreja deve fazer então? O voto da maioria. É assim que nós fazemos. E esse voto da maioria, apesar de ser uma forma boa, mas ainda não é a forma perfeita. Às vezes mesmo essa maioria se equivoca. Tem um ditado aí fora que fala assim: vox populi, vox dei. Isso é bobagem. A voz do povo às vezes é uma opinião boba, é uma opinião equivocada. Então nada de vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é o senso comum, é como as pessoas pensam. Então Tiago está dizendo assim, ó, os nossos projetos são projetos falíveis. Daí ele diz assim: você que está falando essas coisas, dizendo tantas coisas, o que é a nossa vida? Esse trecho que ele vai falando aqui, a partir do verso 13, né? O que é a vossa vida? Quem somos nós? E aqui ele está falando aí para gente, para comerciantes, para gente dentro da comunidade que achava que era importante, gente cuja maior preocupação era ganhar dinheiro. Então a gente encontra na escritura, na literatura sapiencial, nós encontramos a fala sobre a fragilidade humana, a fragilidade dos projetos humanos, a imprevisibilidade, tantas coisas que a gente poderia achar que era de uma forma e às vezes é de outra. Moisés, lá no passado, ele podia ter pensado e poderia imaginar que ele mesmo, depois de uma longa disputa com o faraó, ele nunca poderia imaginar o seguinte, que ele que foi a pessoa escolhida por Deus para levar o povo para a terra prometida, que ele não ia entrar naquela terra. Não passou na cabeça dele. Só na véspera é que Deus vai dizer: olha a terra, Moisés, você vai ver, está lá, a terra prometida, mas você não vai entrar nela, você vai avistá-la. Quer dizer, os nossos passos e a nossa vida e a condução dela, é Deus que nos conduz, é Ele que nos leva. Então, Tiago faz aqui uma exortação para toda a igreja. Mas o pano de fundo desse relato aqui eram os comerciantes ricos da sua comunidade, que se fundamentavam na sua própria riqueza para garantir o futuro, dizendo assim: não, nós estamos acumulando bens, o nosso futuro está garantido. Mas Tiago diz assim: isso é a confiança naquilo que é falível. Mesmo a riqueza, mesmo os bens, mesmo o dinheiro, isso é uma coisa fugaz. Tem gente que está rico hoje e amanhã não tem mais nada. O dinheiro se evapora. Então Tiago está dizendo assim: olha, cuidado, você que vive fazendo planos de toda espécie, programando fazer isso, fazer aquilo, ganhar mais dinheiro daqui e dali, esquece-se de Deus. Evidentemente que não é pecado nós planejarmos a vida e querer prosperar. A gente sempre quer prosperar, a gente quer sempre estar bem, fazemos isso. Mas Tiago diz assim: mas tem um detalhe que a gente devia se lembrar. Ao fazer os nossos planos e projetar os nossos sonhos e projetar o nosso futuro, a gente devia dizer assim, versículo 15: se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade dele, eu vou fazer assim e vou fazer assado. Eu vou fazer dessa ou daquela maneira, se Deus permitir. É uma palavrinha tão simples, mas tão importante. Quando a gente diz assim: olha, eu estou planejando isso, eu tenho esse plano, você vai fazer isso? Se Deus me permitir, eu vou. Se Deus quiser.
Isso demonstra que é uma pessoa temente a Deus. É alguém que sabe que a sua vida, ela está sendo dirigida pela vontade de Deus. Os judeus, no início, eles eram itinerantes, seus negócios, buscavam riqueza daqui e dali, comércio em toda parte, né? Os crentes judeus também agiam dessa maneira. Áquila e Priscila, por exemplo, Atos 18 fala sobre eles. Eles vieram ter com Paulo em Corinto, porque eles tinham sido expulsos de Roma. Depois retorna a Roma e a igreja se hospeda na casa deles. Era um casal assim que estava também lutando, buscando a vida, fazendo, construindo tendas, aprimorando o trabalho das suas mãos, o artesanato. Nós precisamos pensar que nossa vida não é nada se nós não submetemos os planos que nós temos à vontade de Deus. Moisés entendeu bem isso quando ele compôs o Salmo 90. E quando ele compõe o Salmo 90, ele vai dizer assim: olha, vou falar da fugacidade da vida. A nossa vida é uma vida que chega a 70 anos, talvez 80. Mas tudo passa muito rápido. Tem gente que vive como se fosse eterna, mas no Salmo 90 está a fugacidade da vida, a brevidade da vida. Então é preciso planejar essa vida sob a direção de Deus. Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos da parábola daquele rico insensato que Lucas conta sobre ele. É uma parábola, né, que temos lá do rico insensato, Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas, e ele vai falar a partir do verso 13 em diante, de um camarada que só pensava nos bens materiais e o seu Deus era o seu dinheiro, eram os seus bens, e dizia assim: eu estou bem, não preciso de nada. É assim que às vezes as pessoas veem a si próprio. Tiago diz assim: cuidado, a vida é como uma neblina, a vida é como um vapor. Quando a gente abre a panela fervendo, você se depara com um vapor, e aquele vapor logo desaparece. Ele diz assim: é a vida. Portanto, devemos colocar a nossa vida sob a direção de Deus e dizer assim: se Deus quiser. E quando eu digo isso, eu digo assim: eu estou na dependência de Deus, o que isso faz muito bem a cada um de nós. E do verso 16, ele vai dizer, na expressão da Bíblia da linguagem de hoje: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. É assim que a BLH coloca, né? Vocês são orgulhosos, vivem se gabando. Tiago expõe aqui o orgulho humano, que nos leva às vezes a presumir que nós somos autossuficientes, que nos bastamos a nós mesmos e que podemos prescindir da vontade de Deus. Na verdade, ninguém prescinde da vontade de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida, precisamos do cuidado dele. Em Deuteronômio 8, há uma exortação de Moisés para que o povo não se esqueça dos benefícios do Senhor para com eles. Não se esqueça daquilo que o Senhor tem feito. Orgulhar-se, como diz Tiago aqui, é esquecer, é não reconhecer a disposição de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, aquilo que Ele faz na nossa vida. É não ver Deus no nosso passado, na nossa história. É não ver Deus que já vem nos acompanhando e vem estando conosco já lá do passado. Por isso que quando Deus se coloca, quando Moisés pede a Deus: deixa-me ver a tua face na montanha. E Deus disse: você não vai poder ver minha face, mas você fica aí na rocha, na penha, e aí eu vou passar e você vai me ver pelas costas, vai ver as minhas costas. E Moisés fica ali. E na verdade, o escritor
o Deuteronômio está querendo nos dizer assim: olha, quando eu quiser olhar, ver a Deus, ver a presença de Deus na minha vida, basta que eu pare em algum lugar, que eu estacione e eu olhe para trás. E olhando para trás, eu vou ver Deus presente em tantos momentos da minha vida. Presente quando eu passei aquela situação de aflição, aquela angústia, quando eu passei aquela perda, que eu me sentia inconsolável, e veio aquela paz, veio aquele bálsamo, veio aquela tranquilidade da minha vida, e aí você olha e você diz assim: ah, Deus estava presente ali. Deus estava lá na minha casa, naquela crise, naquela situação, naquele problema. Deus estava comigo naquela repartição, naquele trabalho. Deus estava com os meus filhos, com as minhas filhas, naquela circunstância tão terrível, tão adversa. Quando a gente olha para trás, essas costas de Deus, de Deuteronômio, é o nosso passado, é a nossa história, é a presença de Deus no tempo conosco. Então, quando antes de dizer assim, eu estou só, eu estou sozinho, eu me sinto abandonado, dê uma olhadinha para trás, que você vai logo, logo dizer assim: não, Deus é aquele que está comigo, tem estado comigo, vem me acompanhando já há tanto tempo. Ele está presente na minha história, na minha vida, na minha casa, na minha família. Então Tiago nos alerta, né? Para nos dizer: cuidado com a autossuficiência, cuidado com isso. Nós não somos autossuficientes, nós somos pessoas que precisam a cada momento da graça de Deus na nossa vida, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Nós precisamos do Senhor a cada instante conosco, falando, consolando, falando ao nosso coração. Tiago é um pastor, e Tiago fala com o seu coração, e na sua palavra pastoral ele fala com a sua igreja: não diga isso. Em vez de ficar pensando assim, diga: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso e faremos aquilo, pela vontade de Deus, da forma que o Senhor quiser. E aí, no verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então esse verso 17, ele faz uma ligação entre o que foi exposto a partir dos comerciantes da sua comunidade, da sua igreja, comerciantes ricos, que ele vai voltar a esse tema no capítulo 5, aqui adiante, né? Sobre ricos, insensatos e opressores, essas pessoas dotadas de posse, são as que mais podem ajudar os necessitados, mas não faz isso. Então ele está recriminando aqui pessoas que sabem o que é fazer o bem, mas não faz. Sabe que precisa ajudar, mas não ajuda. Ele está chamando a atenção dessas pessoas, porque a única preocupação delas é qual? É consigo mesmo. É um egocentrismo. É a pessoa que se volta só para si mesmo. Na mitologia, é um Narciso. A pessoa que se apaixona por si mesmo. Narciso se olhou nas águas do rio, do lago, olhou assim, disse: não tem mais ninguém mais bonito do que eu. Se apaixonou por si mesmo. Por isso que o egocêntrico é Narciso. Tiago está dizendo: não vamos ser assim. Vamos sair dessa atitude ensimesmada, egocêntrica, narcisista. Vamos deixar isso de lado.
Um teólogo afirmou que o pecado é a abolição dos 10 mandamentos e a instauração do 11º mandamento, que segundo ele seria isso: tu te amarás a ti mesmo. Ou seja, tudo contra a palavra de Deus, tudo contra a Bíblia. A essência do pecado é o egoísmo, pois o sujeito em pecado rejeita a Deus, rejeita o seu próximo e se constitui a si mesmo como centro do universo. Passa a ter uma visão etnocêntrica, ou seja, tudo parte dele, de si mesmo. Ele tem uma visão de mundo, mas a visão é centrada em si mesmo. Então, Tiago está dizendo assim: omissão também é pecado. E o versículo 17 fala de omissão. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Que pecado é esse? A omissão. Se fosse na política, o que seria isso? Prevaricação. Quando é que o político comete prevaricação? Ele foi eleito e ele tem que fazer isso e aquilo, determinadas coisas. Está tudo escrito na lei, você tem que fazer isso. Ele não faz nada daquilo. Qual é o crime do político? Prevaricou. Ele não fez aquilo que estava determinado para fazer. Na vida da gente, quando a gente não faz aquilo que devemos fazer, fazer o bem, a gente está pecando diante de Deus. Então Tiago está alertando contra isso, né? Aquele rico que tinha Lázaro na porta, ele não apedrejou Lázaro. Não fez nada contra Lázaro. O que foi que o rico fez contra Lázaro? Só ignorou ele. E o que é o problema aqui? Você ignora, você coloca a pessoa no limbo, coloca a pessoa no ostracismo, coloca a pessoa no esquecimento. Quanta gente aí, por aí afora, esquecida. Quantos filhos que não visitam os pais, nem quer saber, nem vai lá. Pastor sabe muito disso, que a gente vai na casa das pessoas, às vezes um velhinho, uma velhinha, e aí? Ninguém vem me visitar. Eu tenho um filho, pastor, tenho uma filha, mas eles não me procuram, eles não vêm aqui. A Bíblia está dizendo, isso é pecado diante de Deus. Quando eu servi na vida militar, tempo de serviço, às vezes na formatura, aí o oficial lá chamava fulano e tal, aí sou eu, ela vinha, aí 3 dias de cadeia para você. Que é isso, comandante? Pois é, já chegou aqui 2, 3 cartas de sua mãe, disse que você não escreve para ela. Quer dizer, isso era antigamente, né? Agora tem WhatsApp, tem tudo, mas antigamente era escrevendo, a gente tinha que escrever. Não escrevia, aí a mãe reclamava para o quartel, meu filho está aí, ele é não sei quem, não escreve, sabe? Dava cadeia isso. Ele não procurava os pais, se esquecia dos pais. Não vamos fazer isso. Não vamos ser um Tim Maia na vida. Fez isso, ele mesmo confessou isso. Fui para os Estados Unidos, esqueci de minha mãe. E a mãe dele mandou procurar ele nos Estados Unidos. E um comandante achou ele lá na Califórnia. E o comandante disse assim, onde eles estavam ensaiando a música: quem é Sebastião? Ele disse, sou eu. E disse, procura tua mãe. Ela está lá no Brasil, sem saber o que fazer. Isso é pecado. Tiago diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, qual a lição desse texto, capítulo 4? Vamos tirar do nosso coração a autossuficiência.
Não somos autossuficientes. A relação com Deus é uma relação de dependência, mas nós devemos ter também uma relação comunitária com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com a nossa família. Ninguém é uma ilha. Nós não estamos aí para viver sozinhos. Precisamos de irmãos, precisamos de amigos, precisamos da família, precisamos das pessoas. Então, por que essa autossuficiência? Por que achar que sozinho vamos conseguir as coisas? A igreja é uma comunidade. A igreja de Cristo é constituída de pessoas, não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. Então ela é uma comunhão, precisa ser uma comunhão. Por isso, meus amados, nessa noite, participe, conviva, sorria com as pessoas, faça um lanche, toma um café. É isso que Tiago está dizendo. E submeta seus planos a Deus. Submeta tudo que você planeja, submeta ao Senhor. Seja crente em primeiro lugar e faça o bem. Não fale mal do seu irmão. Antes, a atitude correta. Anime-o, conforte-o, seja companheiro. Acolha essa pessoa com amizade. E Deus vai levar isso em conta. Mateus 24 e Mateus 25 fala sobre isso. Vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino, porque eu estava nu e me vestistes, estava com faminto e me deste comida, estava sedento e me deste água. Sabe o que significa isso? De Mateus 25? Solidariedade. Estava preso e fosse me visitar. Sabe o que significa isso? Solidariedade. Vida cristã é vida daqueles que são solidários, que vive e prega essa palavra bendita que nos anima a agir dessa maneira. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.